Olá, seja muito bem-vindo você que está de casa nos assistindo a mais um podcast. Hoje recebendo a Adriana Santos Mecola, ela que é bacharel de Negócios Internacionais no Brasil e tem um mestrado em Psicologia do Aconselhamento no Canadá. Cristã, trabalhou 10 anos numa igreja com crianças, adolescentes e jovens e mora atualmente há 18 anos no Canadá, onde ela trabalha com famílias ajudando a desenvolver diversas áreas, inclusive a educação dos filhos. Ela que é autora dos livros Síndrome de Peter Pan, Geração que Recusa Crescer, Entre o Céu e as Feridas, 12 Caminhos Espirituais para Curar e Crescer, Comece com Força, Essenciais, O que Fazer e o que Evitar, na primeira sessão de psicoterapia para fazer os clientes voltarem, melhores práticas para sessões iniciais e de aconselhamento para iniciantes. Então seja muito bem-vinda, Adriana, ao nosso podcast. Queria que você se apresentasse um pouco para quem está de casa nos assistindo também. Obrigada, é uma alegria estar aqui, né? Acho que você falou praticamente quase tudo. Obrigada. Eu trabalho no Canadá há muitos anos. Eu sou registrada lá, trabalho com pessoas na área das emoções e também na área de educação de filhos. Ajudando os pais a como educar os filhos. Legal. E Adriana, para a gente começar, eu queria te perguntar o que é a síndrome do Peter Pan? Sim, a síndrome de Peter Pan é um termo agora usado, né, para descrever um comportamento que está sendo bem comum entre os jovens e os adolescentes, que é aquela que parece para a gente dificuldade de amadurecimento dos nossos filhos, sabe? Eles são adolescentes e jovens que passam a impressão de que não querem crescer ou amadurecer e ter responsabilidades de vida adulta. Por vezes, passam a impressão de que eles não têm a ambição, não têm visão de futuro e nem preocupam com esse futuro. Passam a impressão de preguiça ou falta de vontade de crescimento. Então, esse termo, síndrome de Peter Pan, é usado para descrever essa nova geração que passa mais tempo, às vezes, no mundo digital, nos videogames, nas telas, do que realmente procurando um crescimento profissional, pessoal, né, e emocional até. E Adriana, por que surgiu a ideia, né, de criar um curso inteiro falando sobre essa síndrome do Peter Pan? Sim, eu criei esse curso porque eu comecei a perceber, né, muitas pessoas procurando meu escritório, por estarem muitos pais que estavam enfrentando esse problema, né? Me procurando para ajuda nesse problema. Também porque eu vi jovens que apesar de parecerem ter um potencial enorme de crescimento, de crescimento profissional, pareciam estar estagnados numa vida de distrações, né, até, e de gratificação instantânea. Então, vendo essas dificuldades, não só dos pais de ensinarem os jovens a amadurecer, a ter uma vida de propósito, e os jovens de encontrar essa vida de propósito, que eu criei esse curso para poder trabalhar com essa situação que agora é bem comum nas famílias. Legal. E no seu curso você usa, né, os personagens do Peter Pan como uma metáfora, né? Conta pra gente um pouquinho mais como funciona isso. Sim, exatamente. Como eu disse, então o Peter Pan, ele representa, né, como na história do Peter Pan, eu faço uma analogia, na história do Peter Pan, ele é aquele menino jovem que vive na terra do nunca e que não quer crescer, ele quer ficar só numa vida de diversão e não quer enfrentar o mundo real. A terra do nunca
nos nossos dias de hoje seria não só o mundo digital, as mídias sociais, onde que você pode ser quem você quiser no mundo digital. Você pode viver a vida que você quer mostrar para as pessoas, ou a vida que você quer, né? Existem plataformas que você até cria, né? A sua família, uma casa, tudo ali onde você trabalha, tudo isso no mundo digital, você pode criar dentro daquele mundo, viver aquela vida que não é real, e quando tem alguma frustração de perda, né, aquele mundo digital, tudo que você tem que fazer é começar de novo, ou pagar para poder ter mais. Para recuperar aquilo que você perdeu. Então, ou seja, é o mundo digital, não é real, que a gente chama da Terra do Nunca, e também a Terra do Nunca ela pode ser a própria casa desses adolescentes, onde que lá eles não precisam se esforçar, trabalhar, eles têm tudo pronto, no conforto da casa deles, eles não precisam de ter nenhuma preocupação, eles não sentem necessidade de crescer e enfrentar a vida, porque não precisa, tem tudo ali, né, pronto para eles, né? Eu estava conversando com uma mãe que ela disse assim, a minha filha eu falei para minha filha, ela vai começar a trabalhar, quando ela começar a trabalhar, ela vai pagar o seguro do carro. Aí eu perguntei para ela, qual é a vantagem de você ir trabalhar e pagar o seguro do carro, sendo que você pode ter o mesmo carro sem precisar de trabalhar para pagar o seguro, se o seguro está sendo pago de todo jeito. Então, assim, é isso que os pais não entendem. Para que crescer se eu não tenho necessidade? Certo? Então, assim, no meu livro, a Wendy é essa mãe, os pais, não digo a mãe, eu falo os pais, que são super protetores, que querem dar aos filhos tudo aquilo que eles não tiveram, inclusive uma infância prolongada. E o Capitão Gancho representa aquela pessoa, pais, né, que vivem frustrados com o trabalho, com a vida, e representam aquela vida retrógrada, que o filho não quer ter, sabe? Cheias de negatividade. A Sininho é aquela primeira infância onde tudo começou, né? Ela antes brincava e agora, de repente, o celular, as telas viraram a babá dela. Bom, em todos os casos, seja o Andy o Capitão Gancho, o que vale as pessoas perceberem, o Sininho, o Peter, as pessoas perceberem é que todos eles estão envolvidos e são responsáveis por termos hoje muitos filhos Peter Pan. Adriana, e o que a gente pode colocar assim como os sinais de um jovem idade que ele está passando por essa síndrome do Peter Pan? São vários, né? Falta de iniciativa, dependência dos pais, excesso do tempo nas telas, dificuldade de lidar com as frustrações, falta de plano para o futuro, são filhos que moram com os pais e não têm nenhum planejamento de ficarem independentes, a conseguirem um trabalho, e quando começam a trabalhar, não ficam nesse trabalho por muito tempo, por acharem um ambiente muito tóxico, ou eles esperam que o trabalho seja algo prazeroso, eles não querem sentir como uma obrigação, sabe? Eles fazem o mínimo do necessário, eles às vezes até questionam o sentido de trabalhar, para quê trabalhar? Eles não têm muita fé no futuro, eles não acreditam que se eles trabalharem, eles vão chegar em algum lugar, eles passam muito tempo jogando videogame, assistindo televisão, essas coisas. Basicamente são alguns desses sinais, né? E você acha que os pais têm responsabilidade sobre isso também? Muita, sim. Eu não acho que eles, não, de maneira nenhuma. Eu acho que os pais, eles têm intenções positivas sempre de educar os filhos deles da melhor maneira possível. Mas sem querer, sim, eles criam filhos Peter Pan, porque quando você é uma pessoa super protetora e faz tudo pelo seu filho, você dá para ele a mensagem de que ele é incapaz de fazer. E quando você
também é muito rígido e você quer que o seu filho faça tudo que você quer e passa a impressão de que seu amor é condicional à obediência, ele tem que obedecer, então você ensina seu filho que ele também não pode decidir sozinho, que ele tem que fazer aquilo que você espera dele. Você não gera nele essa autonomia que ele precisa para não ser um Peter Pan. Então, assim, nos dois extremos, né, a superproteção e o cuidado e também a rigidez, as duas formas de você lidar com seus filhos criam, sim, um ambiente bem propício para a criação de um jovem, um adolescente que vai ter sintomas muito parecidos da síndrome de um Peter Pan. E o que os pais podem fazer, né? Os pais que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, o que eles podem fazer dentro de casa para começar a mudar essa realidade? Olha, o primeiro passo é realmente a autorreflexão, entender qual é o seu estilo de educação dos seus filhos, consertar a sua postura diante disso, porque muitos pais, eles querem que os filhos saiam da tela, mas quanto tempo eles estão na tela também? Eles querem que os filhos conectem com eles, mas quanto tempo eles também são desconectos, sabe? Eles também não conectam com os filhos deles. Eles querem que o filho comece a trabalhar, mas eles passam o tempo todo falando mal do trabalho, mal do chefe. Eles querem que o filho vá à igreja, mas passam o tempo todo falando mal do líder da igreja, das pessoas que de lá. Eles querem que os filhos vão para a escola, façam uma universidade, mas falam mal do sistema educativo, da sociedade, de tudo. Então, essa negatividade que é repassada para o filho interfere também. Então, o primeiro passo é a autorreflexão, quanto de mim que eu quero, quanto do meu filho que eu quero realmente controlar, quanto eu necessito abrir mão do controle, quanto eu consigo permitir, porque se o seu filho, você consegue deixar o seu filho passar frio, você consegue deixar o seu filho ir para a escola sem o lanche, se caso ele não colocar o lanche na mochila, sabe? Isso incomoda mais você do que ele, sabe? Quanto em você que impede com que você impede com que você deixe o seu filho passar por frustrações, né? Então, se você tem que observar primeiro você, quanto de você quer proteger, não aceita, está preocupado com o que os outros falam. Ai, meu filho está indo sujo para a escola, com cara de cansado, com o cabelo desarrumado, sem escovar os dentes. Ele não vai aprender, ele só vai aprender no momento em que ele chegar sem escovar os dentes, com, né, um aroma muito ruim na boca e outra pessoa virar para ele e falar assim, a sua boca está fedendo. Aí ele vai aprender, mas você vai deixar ele passar por isso ou você vai brigar e fazer com que ele escove os dentes todos os dias, sabe? Eu não estou dizendo que é errado falar para o seu filho escovar os dentes, eu estou dizendo que você tem que às vezes abrir mão do controle, sabe? E deixar o controle na mão dele. Se ele é capaz de entender a idade apropriada para isso, porque você ainda está tentando decidir a roupa dele, o que ele come, como ele veste, se ele vai escovar os dentes ou não. Né? Então, são pequenas coisas e detalhes que os pais, sim, precisam mudar e refletir para que eles possam fazer com que os filhos tenham autonomia, crescimento, né? Essas coisas. Realmente deixar a responsabilidade e as consequências para os filhos, né? Para ele sentir na pele e ver a importância daquilo que o pai está tentando passar. E, Adriana, falando em passar mensagens, que mensagem que você deixaria para os pais que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo de casa e que se identificaram, né? Identificaram a situação em sua casa com tudo isso que a gente conversou aqui hoje? Sim, eu diria que eles não estão sozinhos. E que o primeiro passo, igual eu disse, é a reflexão. E o segundo passo seria realmente a conexão com o filho. Não há colaboração sem conexão.
não existe correção sem conexão. A primeira coisa que eles precisam trabalhar é a conexão com os filhos e depois as outras coisas. O curso está aí, está pronto para quem quiser aprender um pouco sobre como lidar. É uma nova geração. O que funcionava antes não funciona mais em termos de educação e disciplina. E nós precisamos de aprender a lidar com os nossos filhos dessa geração de agora, porque eles são capazes, eles têm potencial, eles não são preguiçosos, eles só estão perdidos. Com certeza. E Adriana, muito legal, você comentou sobre o seu curso. E para quem está em casa nos assistindo, onde que pode encontrar esse material, ter acesso ao seu curso? Sim, as pessoas podem ter tanto acesso ao curso e o livro, né, também. O primeiro passo seria procurar no meu website, né, ou no meu Instagram, www.bltservice.com, desculpa, tá em inglês. As pessoas podem encontrar tanto o curso quanto as informações de como comprar o e-book, né, aqui na descrição desse vídeo. Adriana, muito obrigado por essa nossa conversa aqui, que foi tão importante, né, tão necessária. Eu tenho certeza que muita gente que está em casa se identificou, né, com esses assuntos que foram abordados aqui. E você que está nos ouvindo, nos assistindo, compartilhe esse episódio com alguém que também pode estar precisando ouvir, pode estar precisando desse conhecimento, porque crescer é um desafio, mas não precisa ser uma guerra, né, Adriana? É verdade. Muito obrigado também. Eu espero por essa oportunidade. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco com informações. E é isso, né? Agora é a gente aprender, crescer junto como pais. Eu também sou mãe. Eu sei a dificuldade que é de criar um filho, né? Então é isso. Muito obrigado por tudo. Com certeza. Até uma próxima, Adriana. Tchau, tchau. Tchau.